Fala galera, nesse vídeo você vai acompanhar todo o sorteio da Copa Sul-Americana aqui, tá? Tem também aquela polêmica do Memphis, a Globo apanhando em audiência. Você vai acompanhar todas as informações do Corinthians aqui agora. Só vou pedir antes, você que já acompanha e conhece o nosso canal, deixa aquele like lá, tá? Porque isso fortalece demais aqui o nosso canal. E você que não conhece, tá chegando agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Jordan, acompanha aqui o canal, deixa seu like também, porque isso nos ajuda demais, beleza? Bom, bora falar de Corinthians sem enrolação aí, porque é o seguinte... A equipe que for campeã estadual aqui em São Paulo, né, do Campeonato Paulista, vai receber uma premiação de 5 milhões. A gente vai entrar já naquela polêmica do Memphis, tá? Mas, só tô deixando aqui para vocês verem os campeonatos estaduais aqui do Brasil, tá? O Corinthians, no caso, se vencer, vai ganhar uma premiação de 5 milhões, tá? Pelo Campeonato Paulista. Existe o Campeonato Candango, que eu nem sabia que campeonato é esse, mas vai pagar um valor aí de 1,2 milhões de reais, que é um campeonato do Distrito Federal. Tem o Campeonato Goiano, que paga 400 mil, o Cearense 350, o Baiano 315, o Paranaense 212, e o Mineiro, Gaúcho e o Carioca são os campeonatos que não pagam nada, né? Caramba, hein? Engraçado, cara. Pra você ver como, sei lá, a galera não é tão engajada nesses campeonatos estaduais, né? Tanto no Rio, o Gaúcho e o Carioca. Agora aqui, no caso paulista, cara, é um campeonato bem valioso, tá? O campeonato estadual, campeonato paulista, tá? É o que gera mais engajamento, afinal tem o Corinthians, enfim, né? Então, cara, é o campeonato que mais gera engajamento e um dos campeonatos mais... o campeonato mais importante do país, tá? O campeonato paulista, tá? O campeonato mais importante, assim, que eu falo regionalmente falando, tá? Bom, mas enfim, já entrando na polêmica do Memphis, porque a equipe que ganha, obviamente, 5 milhões de reais... Essa premiação vai ser destinada basicamente toda para o Memphis. Por quê? O Jorge Nicola havia trazido uma informação, que eu até falei em um dos vídeos anteriores aqui do canal sobre isso, que o Memphis ia receber 4,7 milhões em premiações caso o Corinthians ganhasse o Campeonato Paulista, tá? E isso, todo título que o Corinthians ganhar, uma parte vai ter um bônus para o Memphis, tá? Em premiação. E o Campeonato Paulista, caso o Corinthians conquiste, o Memphis vai receber esse tipo de premiação, tá? 4,7 milhões, 5 milhões de reais, o Memphis vai receber em premiações. Só que eu preciso lembrar vocês aqui que o Corinthians, só em premiações do Campeonato Paulista, o Corinthians já somou 45 milhões de reais. Se eu for contar aqui com a bilheteria do estádio, o Corinthians já chegou a 70 milhões de reais em faturamento com o Campeonato Paulista. Se a gente parar para pensar aqui, 5 milhões de bônus pro Memphis, não é quase nada. Tá, o Corinthians somou uma grana alta já nesse Campeonato Paulista. Só que a gente vai ver o pronunciamento do Augusto Melo, e aqui eu já vou dar minha opinião sobre essa polêmica aqui, e aí você fica com a sua opinião aí, o que você acha, você, sei lá, julga aí, tá? Mas vamos lá. Eu fico muito feliz se for campeão, espero que seja campeão. Para ser campeão a gente faz qualquer coisa. O Memphis é um grande jogador, teve algumas condições para ele poder vir, nos ajudou muito a sair daquela situação incômoda que a gente estava no Campeonato Brasileiro. Como eu falei, chegamos a 2 semifinais e agora o Paulista. Tudo isso faz parte do processo e o futebol é isso. Você tem que pagar as pessoas que merecem, e todos eles aqui merecem, todos eles... Bom, o Augusto Melo enfatizou no vídeo, ainda bem que ele se pronunciou sobre isso, que teve algumas condições para o Memphis poder vir. Vamos lembrar, galera, que o Corinthians estava numa situação difícil, brigando para não cair no Brasileiro. A chegada do Memphis fez total diferença e todo mundo sabe. O Memphis chegou, mudou o ambiente e ainda ajudou demais. O Memphis foi um dos protagonistas no final do ano passado para o Corinthians não cair no Brasileiro. Vamos ser bem realistas aqui, claro, não foi só o Memphis que jogou, mudou tudo. A equipe conseguiu se reerguer, Rodrigo Garro, Yuri Alberto voltando a fazer gol, enfim. Só que vamos lá, vamos ser sinceros aqui, o Memphis ajudou demais para não queda do Corinthians. Aí eu faço uma pergunta aqui para você. Você prefere o Corinthians na Série B e não pagar 5 milhões de reais de bônus a mais pro cara? Lembrando que o Memphis é um jogador midiático, é um cara que tem um nível alto, tecnicamente falando. Você traz esse tipo de jogador europeu do esporte lá de fora, e você vai ter que ceder, às vezes, algumas regalias a mais. Só que eu preciso também lembrar a todos vocês que quando uma equipe conquista um campeonato, não é só o Memphis que ganha premiação. Todos os jogadores do elenco ganham premiação quando você conquista um título, tá? Então uma porcentagem também vai para os jogadores do elenco. Então não é só o Memphis que vai ganhar um bônus, mas todos os jogadores campeões do elenco vão ganhar um bônus caso o Corinthians conquiste o campeonato. Tá? Então não é só o Memphis que vai ganhar. O problema é que no domingo, quando o Corinthians venceu o Palmeiras, a mídia aproveitou esse momento, pegou, né, esse momento que o Corinthians venceu o Palmeiras e focou basicamente no contrato do Memphis. Falando absurdo, inclusive o São Mauro César, uma galerinha aí da Jovem Pan, desceu o cacete. Falando, nossa, que absurdo. Uma equipe do porte do Corinthians que não pode ter esse jogador, enfim, pagar 4 milhões de salário. Aí a gente tem... É porque assim, eles se fazem de besta, né? Eles não sei. Ou é maldade mesmo, porque, cara, todo mundo sabe que a Esportes da Sorte paga basicamente quase todo o salário do Memphis e o Corinthians paga uma parte, uma porcentagem, né, do restante do salário.
E aí os caras continuam focando que o Corinthians não pode ter esse tipo de jogador. Enfim, eu preciso aqui falar mais alguma coisa pra vocês. Então, vocês ficam com a opinião aí de vocês, o que vocês acham, o que vocês julgam, tá? Mas, pensando nesse sentido, cara, se o cara resolver os problemas do Corinthians, fizer gol, dar assistência, e aí? Ainda bem que o Augusto Melo se pronunciou, porque quando o Nicola falou sobre isso, eu fiquei pensando, falei, caramba, agora uma pá de bônus, isso aí não vai rachar o elenco e tal. Mas, ainda bem que teve o pronunciamento dele e a gente conseguiu entender um pouco mais sobre esse contrato, né, do Memphis, enfim. Galera, é o seguinte, vamos seguir aqui porque a Globo tomou um cacete em audiência pra Record. Ô Globo Esporte, falar em Globo Esporte, né? O Corinthians venceu o Palmeiras, e se vocês pegarem, não sei se vocês viram a cara de bunda do Fred, né, do palmeirense Fred, apresentador da Globo, que gostou de tirar um sarro com o Corinthians com terninho, né, eliminado da Libertadores. A cara de bunda do Fred, a cara de bunda do Denilson, os caras frustradíssimos, porque o Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Não sei se vocês chegaram a ver, tá? Mas enfim. E assim, estão perdendo audiência, né? Não é só o Globo Esporte, mas a Globo sim vem perdendo uma audiência gigantesca para as outras emissoras. Sabe por quê? Hoje existem agora diversas opções. A internet trouxe liberdade. A galera, tem uma parte da galera que acompanha esporte e futebol que tá entendendo, que entende isso, tá? E assim, a gente sabe, eu não preciso ficar repetindo aqui pra vocês, mas vocês sabem que a Globo, ela gosta muito de bater no Corinthians e criar uma crise gigantesca no Corinthians. Ela favorece outros clubes, mas o Corinthians, ela vem de pau, tá? Lascando em cima do Corinthians. Então, é por isso que eu não assisto essa emissora, eu não acompanho. A não ser quando tem jogo que a gente tem que assistir mesmo e tal, aí a gente tem que acompanhar, não tem jeito. Porque tá lá, então a gente acompanha. Mas se tiver outras opções, eu prefiro outras opções do que acompanhar a Globo, tá, galera? E vem perdendo uma audiência gigantesca. O jogo de ida da final do Paulistão registrou 22,8 pontos de audiência e incríveis 26 de pico. Com esse resultado, a Record liderou entre os canais, superando a Rede Globo e conquistando a maior audiência da emissora nesta década até o momento, tá? Então, a Globo tomou um cacete maravilhoso. Bom, vamos seguindo aqui, porque o grupo da Copa Sul-Americana, galera, foi definido, tá? O Corinthians, no caso, ficou no grupo C, onde tem o América de Cali, o Huracan, o Racing do Uruguai também. Então, assim, é um grupo que não é difícil não, tá? Não é difícil. Racing do Uruguai não é da Argentina, tá? É tranquilo. O Huracan e o América de Cali. Então, de verdade, é um grupo bem fácil. Eu não sei se vocês chegaram a ver o grupo da Libertadores que o Corinthians ia cair. Vocês viram? O Corinthians ia cair na Libertadores, se passasse, obviamente, do Barcelona de Guayaquil, o Corinthians ia cair no grupo B, galera, da Libertadores. Sabe onde tem quem? River Plate, Independente Del Valle, Universitário, né, e o Barcelona de Guayaquil. Aqui. O Corinthians, se ganhasse do Barcelona, ia cair nesse grupo aqui, ó. Os times mais fortes do grupo B é o River Plate e o Independente Del Valle. O Corinthians ia brigar com toda essa galera aqui, tá? O Corinthians tinha capacidade de vencer esses clubes aqui, mas lógico que tem. Se o Corinthians jogasse sério, se o Ramon Dias não ficasse inventando, o Corinthians tinha totais de condição de ganhar. Tem uma galera que fala que, nossa, o Corinthians ia sofrer aqui, graças a Deus ainda não foi. Cara, eu acho que a galera também não conhece assim, esse potencial desse Corinthians, né? O Corinthians não tem um mau elenco, galera. Não tem. Eu vivo falando aqui pra vocês, o Corinthians não tem um elenco ruim, cara. Tem um bom elenco, precisa de alguns ajustes na defesa e tal, porque a nossa defesa vinha sendo pífia. Só que o Corinthians não tem um elenco ruim não, cara. Se você trazer algumas peças ali, o Corinthians fica forte. Fica bem mais forte. Né? Enfim, a galera gosta de desmerecer às vezes o próprio clube e tal. O Corinthians vinha jogando mal, é bem verdade, também por conta do seu técnico, a postura dos jogadores. Mas o Corinthians não tem um mau elenco, cara. Se você ajustar esse elenco do Corinthians, o Corinthians consegue brigar aí por algum título, com certeza. Tá? Não é um elenco ruim não, cara. Não é um elenco ruim não. Mas enfim, né? A galera insiste, às vezes, em falar que o elenco do Corinthians é horrível, tá? E essa não é a minha opinião. Galera, eu volto na próxima com mais notícias e atualizações do Corinthians aqui pra vocês. Só vou pedir, deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. E a gente vai voltar numa próxima, beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!